Bom dia. Marcos 15, a partir do versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 21. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz e levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Depois de ter feito todas aquelas palhaçadas com Jesus, ter zombado dele, ter espancado, e agora leva ele para ser crucificado. A cruz, ao contrário que você vê aí nas figuras, nos desenhos, mostrando que a cruz já ia pronta ali, não, mas não é assim. Na verdade, Jesus levou uma parte da cruz. Jesus levou o travessão. E aquela outra parte que fica em pé, estava passando ali um senhor Simão, né? A Bíblia é tão fantástica que até fala qual Simão, a pessoa certa. Quem que era o Simão na época? O Simão ele tinha 2 filhos, um chamava Alexandre, outro Rufo, né? Para ele ficar bem. Ele estava passando ali, então eles forçaram, né? Obrigaram que ele carregasse essa outra parte da cruz. E conduziram então Jesus a um lugar chamado local da caveira. Na linguagem dele seria Gólgota, mas local da caveira. Levaram ele para lá para crucificar ele ali naquele local de caveira. E então o que eles fizeram? Deram vinho misturado com mirra. A mirra era um líquido forte, né, tipo um perfume, e deram ali o vinho que seria o suco concentrado. Para quê? Para que Jesus ficasse ali meio adormecido. Seria mais ou menos tipo a anestesia daquela época. Não que eles estivessem preocupados para ele não sentir dor, mas sim para ele falecer o mais rápido. Né? Mas só que Jesus não aceitou, Jesus não bebeu. Tentaram dar para ele beber, ele não quis. Né? Como eu sempre faço questão de explicar, o que mata rápido a pessoa não é a crucificação em si. Claro que em virtude da crucificação, mas a pessoa morre sufocada por não conseguir respirar, porque ela fica subjugada ali. Então o que acontece? Enquanto a pessoa está bem, está firme ainda, não se desvaneceu ainda, ela consegue se sustentar pelos pregos ali das suas mãos, né? Estão pregados na madeira, consegue ainda se firmar, e pelo prego nos pés se mantém, né? Quando ele está desvanecendo já tem caso de pessoas que levaram praticamente uma semana para vir falecer. Aí, então, quando ele não suporta mais, é que cede, então, que morre sufocado. Então, para que Jesus morresse logo, então eles deram logo ali o vinho daquela época, que era o suco concentrado com mirra, tipo anestésico. Mas Jesus não aceitou, não. Jesus não aceitou. Aí nós vemos como tratar o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Mestre. Como ele, como foi levado à morte, conduzido à morte pelo povo. Aquele povo
que diz amá-lo, aquele povo que diz que ele é o Salvador. Esses o assassinaram. Jesus, em nenhum momento, ele disse, olha, está doendo. Ai, socorro, ele não gritou. Jesus não disse em nenhum momento, eu sou inocente. Não abriu a boca. O Cordeiro mudo. De quem que nós estamos falando? Estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. O próprio Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O sofrimento que ele passou. E temos que observar claramente, Jesus não estava sofrendo a ira de Deus. Deus não estava chateado porque Jesus foi desobediente, ao contrário. Jesus foi obediente em tudo. Aí nós observamos, o amor de Deus o conduziu àquela situação. Mas nós queremos ser superior a Jesus. Nós queremos ser melhor do que Jesus. Porque nós não queremos passar por lutas. Não queremos passar por dificuldades. Não queremos passar por perseguições. Não, negativo. Não queremos nada disso. Queremos só o bom, o melhor. Mas não é isso. Pastor, não tem, eu estou sofrendo injustiça de Deus. Isso aí é injustiça, porque eu estou desempregado, porque eu estou com uma enfermidade. Porque o meu marido, minha esposa me deixou. Por motivo, porque fulano está rindo de mim, por esse e por aquele motivo. Pessoas dizem-se crentes, dizem evangélicos, e ficam lamentando isso. Mas se nós somos seguidores de Jesus, não tem nada, absolutamente nada, que vai nos afastar do Senhor. Como Paulo diz, não é distância, não é profundidade, não é absolutamente nada nos afasta do amor do Senhor. Glória a Deus, estão passando por luta, glória a Deus, sabemos que é vontade, é permissão dele. Às vezes ele quer que nós o louvemos no sofrimento. Pastor, todos nós somos curados, não podemos ter nenhuma enfermidade, que isso é coisa do diabo. Não, às vezes Deus quer que você passe por uma enfermidade. Deus colocou uma enfermidade em Paulo. Timóteo tinha enfermidades. Estava na maldição? Não. Estava fazendo a vontade do Senhor. Não importa como, vamos glorificar o Senhor e não vamos reclamar. Então deram ali para ele beber, Jesus não quis. Aí no versículo 24 fala assim, então crucificaram, dividindo as suas vestes, jogaram sorte para saber com que parte cada um iria ficar. Jesus, bens materiais, ele não deixou nada. A única coisa que ele tinha era a roupa dele. E para crucificá-lo, antes de crucificar, tiraram a roupa de Jesus. Jesus foi crucificado sem camisa, que eles tiraram a roupa dele e foi crucificado com uma espécie de um cuecão naquela época, uma roupa ali. Lá de baixo, seria tipo uma bermuda, um short, uma coisa assim na época. Desta maneira que Jesus foi crucificado, descalço só com aquilo. Né? E nada mais. A roupa dele, os soldados jogaram sorte ali, né? Tiraram para dividir entre eles. Foi o único bem material que Jesus deixou. Jesus não tinha nada. Ele tudo ia lá em cima. Porque aqui, como nós sabemos, não é do Senhor. O rei daqui não é o Senhor. Porque o Senhor, o próprio Senhor, entregou tudo que está aqui na mão do diabo. E o diabo sabe disso, o diabo falou. Inclusive o diabo tentando Jesus falou, olha, eu posso te dar. O diabo ofereceu o que tem aqui no mundo, tudo, mulheres, ofereceu dinheiro, ofereceu carro, luxo, conforto. Tudo. Jesus falou, olha, eu posso te dar, porque a mim não foi entregue. Os prazeres do mundo, tudo.
Porque a Bíblia não fala que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, nós temos que, antes de reclamar que não temos isso, não temos aquilo, Jesus não tinha nada, não. Eu sempre estou lembrando isso. Aos olhos de hoje, desses pregadores de prosperidade, desses super pastores por aí, e mais um monte de coisa, Jesus seria um fracassado. Ele pegou, mas ele não tinha nada. Nada, nenhum veículo para ele andar. Quando ele precisou, ele pegou lá emprestada lá uma jumentazinha, pegou emprestada que não era dele, prova para que ele falou com os discípulos, ide em frente aí, encontrará uma jumentinha, peça e traga. Se as pessoas perguntarem por que está soltando, fala assim que o seu senhor precisa dela, mas logo vai levar de volta. Mas não era dele, não. Como eu vi um pregador maluco aí, um político certa feita, vindo dando a entender que Jesus tinha. Não, ele não tinha nada. Ele morou na casa de Maria e José, a casa que ele tinha era de Maria e José. Depois de Maria, né, que acreditamos que José tenha morrido antes da Maria, porque ele sumiu da Bíblia, né? Nós não vemos falar mais em José em grande parte da Bíblia depois de Jesus tornar-se adulto. Né? Então, dividiram a roupa dele e crucificaram Jesus. Jesus agora está ali na cruz. Está crucificado. Que hora que era? Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. 9 da manhã. Um julgamento ilegal, foi a noite toda aquele julgamento. E assim ficou escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Porque sempre, quando as pessoas eram condenadas na época, em cima ali na cruz, né, acima da cabeça, ficava escrito ali acusação. Ah não, crucificado porque foi um assassino. Por isso, então qual a acusação dele? Rei dos judeus. Não é acusação, porque ele não é só rei dos judeus, mas ele é rei de todo mundo. Ele é o nosso rei. Ele é o Senhor. O único Senhor realmente que eu tenho é ele. O único rei que eu tenho é ele. Ele é tudo isso. Então, quando eles tentaram fazer aquilo como se fosse uma acusação, não é acusação, é na verdade. Não tinha que falar contra ele, que ele não cometeu nenhum crime. Versículo 27. Junto a Jesus, crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Crucificaram ao lado de Jesus 2 bandidos, né? Ladrões à direita e à esquerda. Mas tudo isso já estava previsto. Deus já tinha revelado isto. A lei do profeta já estava escrito, falou, ele seria contado entre os malfeitores. Ele seria colocado junto como se fosse um malfeitor. E fizeram isso. Fizeram questão de crucificá-lo juntamente com 2 ladrões. Versículo 29. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: tu que destróis o templo em 3 dias e o reconstrói, agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Jesus foi colocado como bandido. Então, às vezes, nós recebemos acusações falsas. Ah, você é isso, você é aquilo. Nós não temos que estar preocupados com isso. O nosso mestre, ele foi contado, ele foi colocado junto com os malfeitores, junto com os bandidos, junto com os ladrões. Não importa, então, as acusações que vêm.
Deixa acusar. Não temos que se preocupar com isso. O povo passava ali, agora, olha a ingratidão do povo. O povo passava ali olhando Jesus na cruz, falava, rapaz, você não disse que destruía o templo em 3 dias, eu reconstruía? Desce daí. Desce você daí da cruz. Você não tem poder? Desce da cruz. Porque Jesus tinha dito sim, que a reconstrução do templo, que ele falou que destruíram o templo, estava falando, ele é o templo. Porque nós somos o templo. Nós somos morada de Deus. Falou, não, se destruir, com 3 dias reconstruiria. Ele tinha dito antes que o sinal que teria deixado para aquela nação seria somente o sinal de Jonas. Ficou 3 dias, não veio a baleia. Então, agora o povo ainda não, você não falou que tinha o poder, né, que derrubava o templo em 3 dias, reconstruía? Então desce da cruz, né, se você descer, eles não vão crer em você. Cadê o povo que foi tão abençoado por Jesus? Cadê o povo que recebeu milagres, recebeu cura, recebeu alimento, recebeu tudo? Cadê este povo? Sumiu. Da mesma maneira, versículo 31, os chefes dos sacerdotes, esses miseráveis religiosos, da mesma maneira, os chefes do sacerdote e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando, salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. E de igual modo, os que com ele foram crucificados insultavam. E agora está ali todo mundo, os religiosos, os mestres, né? Os líderes da religião, aqueles que diziam que amavam a Deus, que respeitavam, que obedeciam, a nata religiosa. Assim como nós temos hoje, né? Nós temos hoje uma nata aí que o povo, a referência da igreja evangélica é pastor tal, A, B ou C. Porque são grandes pastores, muito tá lá juntinho assim com o presidente, aí acha que é. Não diante do Senhor. É diante dos homens. Aí esses agora estão lendo para vem cá, escuta. Você que salvou tanta gente, fez tanto milagre para os outros, faz para você mesmo. Desce daí da cruz agora. Você não salvou, não curou, não libertou tantas pessoas? Desce daí da cruz. Aí se você descer, eles vão crer em você. É isso que estão fazendo, falando com Jesus. Você não salvou outras pessoas, mas você não pode salvar nem você mesmo. Não perceberam que ele não somente ele era salvo, como ia salvar toda a humanidade. E tá, no versículo 38, ele falando que o Cristo de Israel, né, reverendo ele, desça agora da cruz para que o vejamos e creamos. Tá falando assim, os caras também que tinham sido crucificados a seu lado também da mesma forma. Eles vão sofrendo. Prego, né, cravos nas mãos, né? No outro momento, a palavra de consolo da humanidade que ele recebeu foi zombaria. 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 E eu fico observando os crentes evangélicos que têm uma adoração por Israel, pelos judeus. Eu não tenho, não. Porque foi eles que assassinaram o meu Senhor, o meu Rei. Claro que não é de uma forma geral, como Paulo mesmo diz. Mas os israelitas, todo mundo acha, não, Israel todo dia vai ser salvo. Não, não vai. São poucos, são muito poucos hoje, né, pequena porcentagem que se converteram ao Cristo. Se tornaram cristãos, judeus cristãos, mas a maioria ainda estão na antiga lei.
A maioria deles estão esperando o Messias. A maioria deles são adoradores de Davi. Quem crucificou Jesus foi os judeus. Aquele povo, Jesus veio para eles, mas eles não receberam. Eles ficaram rindo dele. Jesus está, para morrer, ele está não desce daí. Você não salvou tanta gente, não curou tanto. Não, desce daí. Aí nós vamos crer em você. Como se Jesus aceitasse desafio de homens. Jesus estava ali porque foi um propósito do Pai. E volta a insistir. Jesus não estava enfrentando a ira ou a maldição do Senhor, não. Ao contrário, o amor. Versículo 33. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. 9 horas colocaram Jesus na cruz. Quando foi meio-dia, veio trevas sobre a terra. Uma escuridão tamanha tão grande que seria muito maior do que qualquer noite escura realmente. Uma escuridão breu tão grande, ser quase que como fosse palpável a escuridão. Breu. Isto durou do meio-dia até as 3 horas da tarde. 3 horas de total escuridão sobre a terra. 3 horas de breu sobre a terra. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Porque Jesus, quando pegou todo o pecado da humanidade, quando pegou tudo, ele está ali agora, ele é cheio de pecado. Não que ele tivesse pecado, mas da humanidade. Deus não aceita o pecado. O povo fala por aí assim: não, o amor incondicional, vocês não sabem o que estão falando. Não existe o amor incondicional de Deus, não. Existe o amor condicional. Qual que é o amor condicional? O amor de Deus por nós está representando, condicionado à nossa obediência a Ele. Se nós não estivermos debaixo da obediência dele, nós vamos enfrentar maldição. Então, pastor, quem não está obedecendo, está debaixo da maldição, tá. Mas eu vejo a pessoa bem, ele está enfrentando a maldição do Senhor. Para que ele possa cada vez mais cometer mais erro, mais pecado. E possa realmente padecer por toda a eternidade. Pecado todo, Jesus está no pecado. Deus não suporta o pecado. Deus se afastou. Trevas, escuridão. Escuridão total. Jesus sentindo ali a ausência de Deus, sentindo a ausência do Pai, ele grita: meu Deus, por que me abandonou? A humanidade já tinha abandonado, todo mundo abandonou. Todo mundo teve apóstolo, não teve discípulo, não teve ninguém, todo mundo correu, abandonou Jesus. E o mundo, o povo, a religião está ali representada, fazendo gozação com ele, está escarnecendo dele, está rindo dele, acusações sobre ele naquele sofrimento, e de repente Deus também se afasta. Aí ele sente a ausência de Deus. Quando ele sente essa ausência de Deus, ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Deus não estava abandonando ele, Deus estava se afastando por causa do pecado. Pecado da humanidade. Por esse motivo. Versículo 35. Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isto, comentavam: vede, ele chama por Elias. Então, algumas pessoas que estavam por ali, vendo Jesus dando aquele grito, aquele lamento, quando sentiu a ausência de Deus, entenderam que ele estava chamando por Elias. É isso que eles pensaram. Elias é considerado como o pai, o representante dos profetas. Ele é considerado isso, apesar de que, ao meu ver,
tivemos, mesmo lá no Antigo Testamento, teve profetas maiores, mas não importa. Considerado, não está chamando por Elias, porque os judeus têm uma verdadeira adoração por Elias, uma verdadeira adoração por Davi. Não, está chamando por Davi. Versículo 36, então deles correu e ensopou uma esponja em vinagre. Colocou-a na ponta de uma vara e estendeu até Jesus para que sorvesse. E explicou, deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Então, na hora que veio gritando, entenderam, falou, vamos dar-lhe então o vinagre, né? Ou seja, para apressar a morte. Também o vinagre era uma espécie também de anestésico, né? Que ali é o suco azedo, né? Não, que sabe ele tomando agora, colocaram numa esponja, levaram o pau lá na boca dele para ver se ele tomava. Para apressar, para ele morrer. Vamos ver agora, vamos ver se Elias vem salvar. Jesus se chama Elias, não. Jesus é o Senhor, é o Mestre. Não está querendo nenhum Elias. Versículo 37. Todavia, Jesus, com forte brado, expirou. Deu um grito, expirou. Ele se entregou. Depois daquele, se entregou. Ele não ficou resistindo ali. Mas não, deixou. Sufocou. Morreu. Então veio, 38, versículo 38. Então veio do lugar santíssimo, então véu do lugar santíssimo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. No templo existia o lugar santo e o santíssimo. O santíssimo naquela época era no passado onde que guardava a arca, né? Diz que era um lugar onde só podia entrar uma vez por ano o sacerdote. Às vezes não podia estar aí com pecado, não. E este véu é um véu grosso, tá? Tecido-lhe à mão, um véu muito grosso, esse que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Muito grosso. E na hora o véu rasgou de cima a baixo. Pastor, o que quer dizer esse véu não tem nada a ver? Tem sim, porque Deus está mostrando com essa ação que não existe mais separação, porque antes só o sacerdote uma vez por ano entrava lá para... Seria o lugar que representava onde Deus estaria, onde inclusive no início estava a arca, para clamar pelo povo, para interceder. Só o sacerdote podia entrar. Agora não, o véu rasgou, ou seja, todo mundo, qualquer pessoa tem direito, tem acesso ao lugar santíssimo. Ao lugar santíssimo é no Senhor. Qualquer pessoa tem condições de ir diante do Senhor. Antes não. Mesmo um sacerdote entrar, ele não podia estar em pecado nenhum. Prova tal que as vestes do sacerdote era feito com tinha várias coisas, tipo maçãs, sininhos nela, porque de acordo com que ele andava, ficava fazendo barulho. E quando ele entrava no lugar santíssimo, ele era preso por uma corda. Porque se ele estivesse em pecado, ele morria lá dentro. E ninguém podia entrar para tirar o cadáver dele. Tinha que ser puxado por quem está de fora pela corda. Então o sacerdote entrava lá para oferecer sacrifício, para oferecer incenso, queimar incenso, clamar por ele, pelas pessoas. Se ele tivesse pecado, ele morria lá. Então as pessoas, parou o barulho. O sininho, as romazinhas parou de fazer barulho. Ele morreu, acabou. A corda parou de mexer. Então o que você fazia? Puxava ele de fora. Isso é seriedade. Mas agora, quando Jesus morreu, rasgou-se. Falou, não, todo mundo pode entrar na presença do Senhor. Está liberada a entrada para o reino. Está liberada a entrada para a presença do Senhor. Então rasgou aquele negócio enorme assim. Versículo 39. E quando o centurião que estava bem em frente de Jesus ouviu seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então o centurião, que era um soldado, um capitão responsável
por 100 soldados que estavam ali tomando conta. Quando viu tudo acontecer, quando viu a morte, o grito que Jesus deu, quando morreu e tudo aconteceu, ele falou, não, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Ah, mas aí era tarde. Ele agora foi entender, foi compreender, mas já era muito tarde. E realmente era o Filho de Deus. Versículo 40. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e de igual modo estavam ali presentes. Várias mulheres que o seguiam antes, que inclusive mantinham o ministério dele, né? Ali ofertando, ajudando, como diz Jesus, não tinha nenhuma fonte de renda. E na hora ali, estavam de longe, né? Ficaram observando de longe. E viram quando tudo isto aconteceu. Fizeram covardia com o nosso Deus. Bom, muito bem, nós lemos aqui hoje até o versículo 41. Ser a vontade do Senhor, querendo Deus. Amanhã nós iniciamos no versículo 42. Só tem mais um capítulo, né? Depois disso aqui o versículo do capítulo 16, vamos iniciar na segunda-feira também. É um capítulo que eles gostam de falar, alguns estudiosos dizem que não, que nesse capítulo não deveria estar aqui. Mas não importa. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu falo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.